Doutores do Riso Curativo. Esse é o nosso assunto de hoje. A entrevistada Estefânia Zonaro. Não sai daí, é no Ponto de Vista. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. E hoje, no Ponto de Vista, a gente conversa com a Estefânia Zonaro. A Estefânia é educadora, especializada em artes cênicas e coordenadora da companhia Doutores do Riso Curativo. Estefânia, obrigada pela sua presença, obrigada por aceitar o nosso convite para estar aqui hoje. Renata, eu que agradeço o convite e a lembrança para a gente poder estar divulgando aí o trabalho que a gente faz tão gostoso aqui dentro da cidade de Guarulhos. Trabalho que a gente vai conversar, a gente já conheceu um pouquinho sobre você, mas vamos falar um pouquinho antes desse seu trabalho, né? Que é o que te trouxe aqui, o que fez a gente ter esse interesse por você, esse trabalho que você faz com a companhia, né? Companhia Doutores do Riso Curativo. O que é a companhia, Estefânia? A companhia, ela inicialmente ela forma com um processo de escola, né? De formação. Então, era Delarte Teatro Escola, também iniciada aqui em Guarulhos. Isso quando? Isso por volta de 2003, né? E nós trabalhávamos com formação lá, né? Nas artes cênicas em geral, em dança, teatro. E com o passar do tempo, nós fomos migrando o trabalho para os doutores, né? Para os doutores palhaços. Então, nós tínhamos o processo de formação na escola, né? E tínhamos também o processo de visitação nos hospitais. Com o passar do tempo, nós migramos o trabalho todo. Então, a gente passou a fazer as visitas nos hospitais como doutores palhaços e, posteriormente, nós voltamos com o processo de formação, aí direcionado especificamente para a linguagem do palhaço. Né? Então, a gente passou a formar também novos doutores palhaços. Então, vocês formam doutores palhaços especificamente ou vocês formam palhaços que atuam em qualquer área? A gente acaba formando uma vertente muito grande, né? Então, doutores palhaços, palhaços que atuam na área artística e muita gente faz o curso de clown para a própria vida, né? Ele não necessariamente acaba atuando usando a linguagem, nem artisticamente, nem com o trabalho voluntário, mas ele dá uma guinada na vida, ele muda a forma de interagir com o outro, com ele mesmo, tornando a vida um pouco mais leve, né? Um pouco mais favorecendo mais o ridículo para poder rir mais, né? Entendi. Então, muita gente usa para a própria vida, né? Entendi. Bom, vamos chamar quem está em casa um pouquinho mais para perto dessa nossa conversa, porque senão vai ficar complicado, né? Doutor palhaço, a pessoa deve estar pensando que é doutorado em palhaçada. Então, o que é um doutor palhaço, Estefânia? Então, o doutor palhaço, existe uma gama muito grande de atuações nessa vertente, né? Ele é um trabalho voluntário, para os hospitais, né? Então, somos todos artistas, atores, que atuamos dentro da companhia. Mas para atuar com o voluntariado, não necessariamente você precisa ser um ator. Existem vários grupos que desenvolvem esse trabalho, vinculados em alguma religião específica ou em grupos de amigos, né? E o que as pessoas têm procurado? Elas têm procurado a formação para desenvolver esse trabalho voluntário que elas já fazem de uma maneira mais artística, uma maneira mais assertiva, usando mais o jogo cênico. Então, assim, na realidade, todas as pessoas disponíveis
para fazer um trabalho voluntário, é possível ser um doutor palhaço, né? Basta querer. Entendi. A gente vai voltar a falar do trabalho, mas vamos conhecer um pouquinho sobre você. Como foi que surgiu isso para você? Você é uma educadora. Isso. Desde sempre, pelo que eu vi aqui. Desde sempre. E aí foi mudando ou aprimorando ou aumentando as áreas que você atua na parte de educação. Mas como é que surgiu? Como é que é a sua formação? Você começou dando aula, é isso? Sim, eu dou aula até hoje, né, na realidade. Tanto no núcleo comum, né, no núcleo básico de educação, quanto de teatro. Então eu inicio dando aula no núcleo básico, né? No setor público, no setor privado, e eu vou aprofundando meu estudo com o teatro. Então, o teatro eu tenho desde a adolescência. Então, eu fazia parte de companhias, de grupos, e depois eu fui aprofundando. Aí eu fiz a pós em artes cênicas, então eu fui ampliando a minha gama de atuação na educação e na arte, né? E hoje eu tenho essa possibilidade de passear nos dois mundos, né? Tanto da educação quanto da arte. E que eles se conversam assim totalmente, né? Na verdade, um não anda longe do outro, né? É uma coisa que eles estão assim, ligados e caminhando. Então, assim, a arte cênicas, ela surge para mim como paixão de família, né? Então, eu tive um avô que foi cineasta, de um circuito importante do circuito paulista na década de 20. Então, assim, é uma coisa que já vem de família, né? E aí, quando eu chego no processo de formação para a educação, eu aprofundo nas artes cênicas. Isso aqui em Guarulhos, não? Você é daqui? Eu sou daqui, eu sou daqui de Guarulhos. Eu nasci em São Paulo, mas moro em Guarulhos já há quase 30 anos. Então, já sou guarulhense, né? E eu me formei na Faculdade Paulista de Artes, né? Então eu fiz a pós-graduação lá. E iniciei o mestrado na PUC em Comunicação e Semiótica. Então, e aí na área da licenciatura eu tenho formação em História, Pedagogia, Filosofia. E então são áreas que se conversam assim amplamente, né? Na atuação, trabalhando, você trabalhava em Guarulhos, quando eu dei aulas, dou aulas, essa sua vida profissional é em Guarulhos ou é mais em São Paulo? É em Guarulhos. Guarulhos. Em Guarulhos. As escolas que eu sempre trabalhei do setor público foi em Guarulhos, né? Nas escolas estaduais. Hoje atuo nas escolas do município, né? E ao mesmo tempo nas escolas privadas, né? Também de Guarulhos, tanto no núcleo básico como de teatro também. Então tem alunos vendo a professora agora. Eu penso que sim. Tá certo. Aí você falou que surgiu artes cênicas como uma paixão, porque veio também da sua família, uma coisa que você investiu, quis fazer. E você faz isso desde quando? Quando você decidiu fazer, investir também nessa área? Bom, artes cênicas eu estou desde os 18 anos. E desde então você trabalhou e se envolveu com essa coisa de trabalho voluntário ou não? Não, foi posterior. Posterior. O trabalho voluntário ele começa em 2003. Junto com a companhia. Isso, com os doutores do Riso. Que não já era Doutores do Riso em 2003, não, né? Aí ele surge já. Ah, sim. Aí ele surge como Doutores do Riso Curativo, né? Anteriormente era Adelarte Teatro Escola. Assim, de trabalhos voluntários eu fui escoteira, então assim, tem algumas atuações anteriores, né? Mas o voluntariado para esse setor do uso do riso como um processo terapêutico, aí inicia-se em 2003. E como que é esse trabalho do uso que você falou agora pra gente, né? O uso do riso como processo terapêutico. Primeiro eu queria saber de você, assim, se ele é bem aceito nos hospitais. Quando você chega e oferece esse trabalho voluntário, isso é bem aceito? Existe resistência por parte dos hospitais? Como é que é? Não, ele é muito bem aceito. Ele a gente não tem, vamos dizer, praticamente resistência, né? Muito, eu acho que eu posso ter tido uma vez, muito provavelmente por uma questão interna de administração, mas assim, no geral, todos os hospitais que a gente leva o projeto, nós somos muito bem acolhidos, a gente é muito bem recebido, né? A problemática, às vezes, de continuar em algum determinado hospital é única e exclusivamente a questão do vínculo de patrocínio, né? Então, a gente tem um trabalho totalmente voluntário para o hospital.
Então o hospital ele não precisa pagar nada, né, para a atuação dos doutores palhaços. Mas somos atores, a gente trabalha com isso, então a gente tem empresas que nos patrocinam. Então a gente vincula junto com, muito provavelmente, os hospitais que a gente é indicado por aquele setor, né? Mas hospitais públicos, por exemplo, eles são totalmente voluntários, né? A gente não depende de uma empresa. O que muito provavelmente a gente acaba remanejando é por conta dos atores mesmo, de locomoção, enfim, né? Mas é, assim, extremamente aceito esse trabalho, né, nos hospitais. E é muito gostoso, porque você envolve o paciente, você envolve o acompanhante, você envolve todos os profissionais da área da saúde, né, os enfermeiros, os médicos, os auxiliares, o ascensorista. Né? Então você consegue, com o trabalho dos doutores do riso, mudar o humor, né, transformar a energia do ambiente. Então, assim, é muito gostoso. Imagina. Você falou de parceiros. Então, o trabalho ele é voluntário, ele é um trabalho gratuito para o hospital. Isso. Mas vocês têm parceiros que mantêm vocês dentro desse hospital, é isso? Com isso salário, com... enfim, vocês precisam de maquiagem, precisam de roupa. Isso. Então, o trabalho das pessoas que vão ao hospital, ele não é um trabalho voluntário, é isso? Deixa eu entender. É mais ou menos dessa forma. Em alguns hospitais, algumas instituições, sim, né? Que elas têm um cunho particular, então a gente tem o patrocínio e atuamos naquele laboratório, naquele hospital. Em um hospital público, totalmente público, por exemplo, na sua maioria é voluntário. Todas as pessoas que trabalham com você são formadas na sua companhia ou não? De repente chega uma pessoa lá e fala, olha, eu tenho esse curso e quero atuar com vocês. Ela pode ou não? Tem que ser formada na sua companhia? Pode sim, pode sim. Nós temos alguns doutores palhaços que eles são atores e entraram na companhia com o seu currículo, né? Com o seu processo de formação. Né? O que a gente forma são não atores, que eles de alguma maneira querem desenvolver o trabalho do voluntário com o uso do palhaço, ou para a própria vida, como a gente comentou. Né? Quanto tempo leva o curso, Stefânia? São 4 módulos, né? Cada módulo demora uma média de 2 meses para ser concluído, né? Então seriam 1 ano mais ou menos de processo de formação. E depende de vocação? Já chegou em alguém e falou, olha, para você não vai rolar, acho que você não combina com isso ou não? A pessoa descobre ali um palhaço dentro dela? A pessoa descobre, a pessoa descobre. A gente brinca que todo mundo tem um ser fantástico, né? O humor é muito peculiar, então assim, todos nós temos uma veia do humor, né, do riso fácil, do riso provocado, do riso satírico, né? Então, todas as pessoas, elas acabam por descobrindo qual é o seu caminhozinho ali dentro do palhaço, né? Então, essa linguagem é muito interessante justamente por isso. Tem muita gente que sofre para criar o palhaço. Tem. É engraçado. Por que não consegue? Consegue, mas depois de um parto, né? Uma coisa... dolorosa, grandiosa, dramática, mas assim, em 99% dos casos descobre-se o palhaço. Esse 1% é só se foge antes. Costuma fugir, não? Tem os que fogem, tem. A gente acaba fugindo de um monte de outras coisas, né? Exatamente. E quando e deve ter compromisso de frequência, tudo isso ou não? A pessoa sumiu do curso, perdeu metade de um módulo, depois volta. Não dá para fazer assim. Tem que fazer os 4 módulos direitinho. Vocês devem cobrar esse tipo de coisa, frequência. Sim, né? Na realidade, é muito particular cada situação, né? Existem pessoas que fazem um módulo e conseguem ir com a gente no hospital como estagiário. Já pode ir? Já consegue tranquilamente. E tem outras pessoas que já precisam dos 4 módulos. Então, assim, o ser fantástico todo mundo tem. Tem que descobrir. Tem que acordar. Tem que só acordar, isso. Palavra boa. Tem que acordar ele ali. E o que a gente brinca bastante é não ter medo do ridículo, né?
Então, isso deve ser um problema, né? Por isso que às vezes algumas pessoas é um parto. Olha, eu já me encaixando no problema. Isso deve ser um problema, né? Porque a gente não gosta, assim, né, de passar momentos ridículos. Todo mundo acho que tem um pouco de resistência com relação a isso, com certeza. né? Toda menina quer ser a princesa na peça, né? Mas aí quando ela descobre que ela pode ser o contrário da princesa, ela se diverte também. É bom ser a princesa, mas é bom não ser também, né? Fazer o contraponto da princesa ali, deve ser bacana assim. A gente tem bastante coisa ainda para falar com você, entender, porque a gente está falando sempre o curso a gente não sabe, não descobriu ainda onde é que acontece esse curso, né? Como é que funciona, quem pode fazer e um pouco mais desse trabalho também para você contar para a gente, mas a gente vai fazer isso no próximo bloco. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. De volta com o Ponto de Vista, hoje a gente conversa com a coordenadora da Companhia Doutores do Riso Curativo, Stefânia Zonaro. A gente já fez aqui um comecinho de bate-papo, né? No primeiro bloco, falando bastante da companhia que forma palhaços para atuar principalmente em hospitais com você, né? Stefânia, esse ano vocês estão já com a agenda pronta para os hospitais? Como é que funciona isso? Esse ano nós estamos fechando as agendas, né? O ano começa depois do carnaval, né? Acabou agora, né? Agora há pouco. A gente desejou Feliz Ano Novo, né? E, então a gente vai fechar as agendas agora, né? Para o hospital para 2016. E de curso de processo de formação, a gente inicia agora na segunda quinzena de março. Então, os cursos a gente sempre faz uma parceria com algum espaço cultural da cidade, né? Então, já atuamos no Adamastor, com o processo de formação, no Padre Bento, no Nelson Rodrigues. E hoje a gente está na Trupe Circo Escola. Trupe Circo Escola. Isso, né? A gente estava ano passado no Giramundo, que é um ponto de cultura, né, de Guarulhos. E esse ano a gente está na Trupe Circo Escola. Você comentou com a gente que o curso ele leva mais ou menos, são 4 módulos, 2 meses cada módulo. O que vocês, por exemplo, quando a gente fala em palhaço, a gente já pensa logo numa maquiagem, né? Lá vocês ensinam também isso ou não? Ensina a interpretação ou a pessoa vai aprender também a se maquiar no curso? Ela vai aprender também a se maquiar no curso, né? O processo de formação do CLAU, ele é bem interessante no sentido de que todas as pessoas podem fazer parte, né? A gente faz um processo de despertar essa criatura fantástica, um indivíduo que entenda caminhar nesse processo do humor, que ele tem uma vertente aí, e todos temos essa linha, essa veia humorística, né? Entender um pouco esse ser fantástico, como ele vai se vestir, como ele vai se maquiar, né? Então, às vezes há uma discussão bastante grande na questão do clown de hospital, do palhaço de picadeiro, né? Como é que conversa todas essas possibilidades cênicas, né? Da linha do palhaço. E a gente vai construindo e desconstruindo as concepções que cada um que vem procurar o curso, porque esse palhaço ele é individual, né? Então você não dá, ele que traz, ele que externa. Então cada um vai ter um viés, cada um terá uma maquiagem, cada um terá um figurino, né? Não é algo pré-determinado, pronto, que você somente vai lá e como todo mundo brinca no teatro, né? Incorpora, né? Externar mesmo essa criatura fantástica.
Então, eles vão sendo orientados a partir de textos, de estudo, de atividades práticas, de entender esse universo, como caracterizar o seu palhaço. E aí eles vão, cada um vai fazendo, por exemplo, você faz a sua maquiagem. Sim. Foi você que criou a sua palhaça. Foi. E a doutora? A doutora Steph. Steph. Steph Maria Abacaxi. Steph Na Maria verdade, Abacaxi. doutora Steph Maria Leonora Abacaxi. Leonora é meu superego. Tem um nome grande. E aí você criou o seu nome, e criou e faz a sua maquiagem. Isso. A gente está vendo você fazer a sua maquiagem, então é uma coisa trabalhosa, leva um tempinho para fazer, e as pessoas levam tempo para aprender também a fazer? É muito relativo. Tem pessoas que Pegam. e tem pessoas que já brincam um pouco ali até entender o caminho que ele vai se sentir bem e que faz parte do cômico do palhaço dele. Então, assim, é bem relativo. Não podemos dizer que é impossível, mas que nem todo mundo é na primeira. Entendi. Às vezes dá um tempinho, todo mundo tem seu tempo ali, né? Mas no final das contas consegue. Consegue. Dá-se um jeito. Só aquele 1% que foge. Fugiu antes, não vai conseguir. Aí também não tem jeito, né? Se sair, fugir antes da coisa acontecer, não tem como aprender todos os processos mesmo. Então vocês têm aí nomes, tem a maquiagem, como que é no hospital? Porque uma coisa que a gente escuta falar, né? Criança tem medo de palhaço. A gente escuta falar que, às vezes até adulto, né? Vocês falam, tenho medo de palhaço, eu não gosto. Só que vocês estão num ambiente também que eu acho que não existe muita opção de alegria, de cor, é tudo meio branco, meio sem verde, graça, né? meio aquele verde, né? O verde hospital, né? Todo mundo meio parecido, meio igual, os quartos, e vocês chegam e trazem cor para esse lugar. Já aconteceu da criança olhar para vocês e, tipo, ao invés de achar o máximo, começar a chorar, não quero? Olha, por isso que a gente entende e aprende o processo de abordagem, porque sim, existe, né, o medo do palhaço, tanto do adulto pela criança, isso é real. Não é uma grande maioria, né, ainda bem. Né? Mas a gente aprende, Renata, o processo da abordagem, né? Como você vai abordar esta criança no hospital, como você vai abordar o adulto também, né? Porque o adulto ele está acamado e ele está sendo visitado por alguém que ele de fato não conhece. Então, assim, como abordar, né? Então a brincadeira do olhar, né? Então o olhar é muito importante para o palhaço. Como ele vai intervir, olhar, conquistar aquele espaço para ele poder, aí sim, lançar mão de toda a sua gama cênica, né? A partir do que aquele próprio paciente, adulto ou criança, ele está te dando. Né? Aquela criança, aquele adulto, ele vai passar a fazer parte da cena também. Por isso que é importante essa formação, né? Para você entender como manejar a sua ação cênica com a expectativa do outro que está te recebendo, ou o medo, ou a curiosidade, ou enfim, né? Qualquer um dos sentimentos que possa existir ali. Então, o palhaço, quando a gente fala desse 1% que foge, ele acaba se desprovendo de todas as máscaras, né, que temos e que é importante. A gente brinca muito que muitas delas são importantes porque conserva os dentes, né? Mas assim, as máscaras sociais, né? Não aquela máscara que a gente brinca, né? Ai, fulano é falso, é mascarado. Não é isso. São as máscaras que usamos cotidianamente porque são importantes, né, para as relações humanas. Entendi. Então a gente estuda um pouco da psicologia, né, das personas que a gente costuma comentar nos cursos, para que ele possa se desprover de algumas amarras, para que ele possa conseguir interagir com aquela criança ou com aquele adulto da melhor maneira possível. Então já aconteceu sim, da criança ela esboçar um certo medo, mas aí o encantamento da maquiagem, a calma que esse palhaço, né, precisa ter para chegar nessa criança, uma bolinha de sabão que aconteça naquela cena, né, uma música, uma canção, você conquista.
né? E aí quando você menos espera, ele tá lá olhando para você com os olhos vidrados, né? E aquele medo já passou, aquela coisa toda, aquela certa agonia já acabou, já foi embora. Eu imagino que o preparo de vocês ele seja bastante delicado mesmo, porque você lida com crianças, adultos também, é isso? Sim. Mas eu acho que criança sempre mexe mais, né? Eu não Mexe. tenho essa impressão. Crianças doentes, são hospitais com enfermidades específicas ou não? Qualquer tipo de hospital? São mais específicas, né? A gente trabalha com oncologia, né? Então mais, né? Deve ser bem difícil. Então o preparo, ele passa por isso também, saber lidar. Porque imagina você chega para conversar com uma criança para agradar, e ao invés de você agradar a criança, você começa a chorar. Né? É muito sério, né? A gente brinca, Renata, que fazer o doutor palhaço, né? Trabalhar com essa vertente do teatro, parece que não, mas é muito sério, né? Parece que você... e isso as pessoas precisam ter muita consciência, que não é só colocar uma roupa colorida, pelo contrário, o hospital, muitas vezes, ele pede uma roupa muito mais neutra, né? Não que não possa haver cor, pode, e é importante. E uma maquiagem muito mais estudada e pensada para integrar-se ao ambiente, né? Porque o doutor palhaço, ele precisa ter em sua primeira concepção de que ele está integrando ao ambiente. Ele está fazendo parte daquele ambiente e ele vai transformar a harmonia daquele ambiente, não como ele é apresentado. Então a gente precisa tomar muito cuidado, como intervir, como nos relacionarmos com a equipe, né? Então não é porque estamos de nariz de palhaço, maquiagem, uma roupa colorida que podemos chegando. Né? É preciso ter uma forma de intervir ali com toda a equipe. Né? Então, quando a gente entra num hospital, do diretor ou ascensorista sabe quem somos nós. Né? Então, isso faz parte do projeto. Então, do diretor andar com a gente em todos os setores, apresentar para a gente todas as chefias de todos os setores, para saber que em determinado dia o grupo Doutores do Riso Curativo estará lá fazendo intervenção com os pacientes. E quando vocês fazem as intervenções, como é que funciona? Vocês ficam umas horas lá, uma vez por semana, duas? Como que é o trabalho de vocês mesmo? Nos hospitais parceiros, geralmente uma vez por semana, né? Por quanto tempo? E geralmente é na parte da manhã, né? Pega das 9 à 1, e na parte da tarde, às 2 às 5. Por conta de até intervenções de visitas, né? Que o paciente receba, né, no intervalo dos familiares, que é legal a gente pegar o familiar junto, né? Porque o familiar acaba ficando doente também junto. E no primeiro horário da manhã, eles geralmente têm os procedimentos, né? Medicação, banho, alimentação. Então, a gente entra depois disso, para que a gente não tumultue, né? Não, tumultuar não seria a palavra certa, mas para que aquela ação que é importante aconteça, e depois entra o trabalho voluntário no processo de amenizar o ambiente. Então, é pensado dessa forma. Entendi. Hoje a companhia tem que tamanho? Quantas pessoas estão atuando com você nos hospitais? Hoje nós estamos com 8 palhaços fixos, né? E aí vai alternando as duplas de palhaços. Né? Então, dependendo da disponibilidade de horário, então a gente vai montando a agenda por esse viés. Quando você fala 8 palhaços fixos, são pessoas que trabalham especificamente com você. Isso. E aí, vez ou outra, você tem pessoas que participam ou não? São só essas 8 pessoas? Essas 8 pessoas? Temos alguns alunos, né, do processo de formação, que estão aprendendo a linguagem de palhaço, eles podem visitar conosco, né, fazer parte ali da intervenção junto com os atores da companhia. É possível, sim. Certo. Desde 2003 que você faz esse trabalho, né, já aconteceu de vocês chegarem e se surpreenderem com não encontrar alguém lá, ou encontrar pessoas que estavam em uma outra época e foram embora e voltaram? Porque eu acredito que vocês acabam criando um laço com essas pessoas, né? Você não vai lá, às vezes muitas pessoas, e a maioria de nós, trabalha e dá um determinado horário, acabou, vai para casa e só pensa naquela história no outro dia. Com vocês, eu imagino que não seja assim. É bem interessante, Renata, essa pergunta. Eu tenho algumas histórias, né? Uma delas, a gente sempre deixa com a criança,
com o adulto também. Mas a gente sempre deixa com a criança um nariz de palhaço, né? Então a gente faz a intervenção, a encenação, faz o processo ali de transformação do ambiente e deixa um nariz de palhaço com eles, né? E eu me lembro nós fazíamos visita no Hospital Brigadeiro, oncologia infantil, né? E nós fomos visitando semanalmente e existem crianças que ficam meses internadas, fazendo o processo de tratamento, e toda semana a gente dava o narizinho de palhaço, né? E na outra semana nós voltávamos, aquelas mesmas crianças estavam lá, algumas diferentes e tal. Mas existia um menino que estava lá já há muito tempo. E aí, 20 dias depois que nós estávamos fazendo intervenção lá, nós chegamos lá, brincamos, né, entrosamos e intervimos e tal, e de repente ele chamou baixinho para nós irmos até o leito dele. E aí ele abriu a gavetinha ao lado do leito e tinha exatamente 20 narizes. Aí a gente olha assim, fala, caramba, ele foi guardando os 20 narizes. Porque a ideia é perpetuar aquela energia, né? A energia, o harmonizar, né? O riso, dentro do processo terapêutico, ele é muito sério, né? Então, ele é possível. Então, a gente atua, a nossa missão, a gente costuma defender, que é estarmos presentes em todos os lugares onde o riso for bem-vindo. E mesmo quando vocês não estão, né? Exato. E acaba a pergunta, onde o riso não é bem-vindo, né? Então, a gente atua fora e dentro dos hospitais. Fora com a intenção de providenciar essa saúde social, né? A pessoa, a gente atua muito nas ruas. Então, para a pessoa estar ali rindo e transformando o seu dia a dia fora de um hospital. E a gente atua dentro do hospital, quando aí já a patologia já está instalada. Aí a gente atua dentro do hospital com o propósito de que aquele riso possa vir a contribuir com o processo de cura. Então é muito sério, né? Então quando a gente viu aqueles 20 narizes, é aquela coisa assim que arrepia, você fala, putz, ele guardou os 20 narizes. Então a gente pode acreditar que seja apenas uma intervenção cênica, mas para aquela criança é mais do que isso, é muito importante, né? E a gente brinca que o nariz é a alma do palhaço. Então ele guardou as alminhas que ele foi recebendo. Vocês iam embora, mas aquela energia ficava e ele fazia questão de guardar, né? Bacana. Então assim, e ele fez questão de mostrar pra gente. Depois que ele viu a gavetinha cheia, ele fez, putz, é agora. E aí ele fez, foi interessante. Tá certo. E já tivemos casos, né, de muito marcante. A gente estava no Hospital do Exército, também oncológico, e tinha uma criança lá só internada no setor, né, hospital. E um menino muito pequeno, por volta dos seus 4 anos, né? Então você já questiona, puxa, tão pequeno, né? E ele já estava internado há muitos anos, inclusive. E nós entramos, Renata, naquele quarto, ele estava todinho já decorado com a carinha dele. Então a toalha era de super-herói, tinha brinquedos, por ele estar já, era a casa dele, por ele já estar lá há anos. E nós brincamos muito, rimos muito com aquele menino, muito. Ele se divertiu horrores, de rir, de cair para trás e a barriga até doer. E aí, quando nós saímos, a enfermeira, mas ele não passa desse ano. Aí você faz assim, arrepia de novo, aí você fala, putz, né, que coisa, né? Então, assim, existem milhões de histórias. Se a gente for ficar contando, assim, é um programa só para... Eu imagino que esses palhaços de vocês também chorem, né? Porque não deve ser fácil, né? Você ouvir que uma criança está numa situação dessa, deve ser bem difícil, mas que bom que vocês estão dispostos a levar alegria para eles, a levar alegria para esses lugares sempre tão monótonos, né? Sempre com as mesmas cores, as pessoas todas vestidas iguais. Então vocês conseguem levar um pouco de cor e de alegria para esse lugar. A gente está encerrando, eu só preciso saber de você quem é que pode fazer o curso. Qualquer pessoa pode fazer, tem que ter no mínimo 18 anos, como é que é? A partir dos 16 anos, né? No trabalho voluntário dos hospitais é a partir dos 18, mas para fazer o processo de formação a partir dos 16 anos. E assim, qualquer pessoa pode fazer curso de clown. Qualquer pessoa que pense em externar esse ser fantástico, né? Que todos nós temos. Insisto muito nisso, Renata, porque muita gente já passou pela gente e quando começa ele afirma por A mais B que ele não vai conseguir. Aí você faz, tá bom,
Vai tocando, toca o barco. E aí, quando você certo. vê ele... Porque a gente sempre faz uma apresentação no final, né? De cada módulo, eles vão para o palco, eles apresentam. E aí, quando eles experimentam ali, que eles podem levar tudo aquilo que eles aprenderam com o olhar, com o corpo, e fazer os seus familiares e amigos rirem muito, ele olha e faz... acho que dá. Certo. Acho que dá pé. Tá certo, Stefânia. Muito obrigada pela sua presença e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, Renata. Eu que agradeço a oportunidade de conversar um papo tão gostoso como esse. A gente que agradece. Quando você estiver aí, puder convidar a gente para conhecer um pouquinho do trabalho que vocês fazem mesmo nos hospitais, quem sabe a gente pode ter esse prazer, essa oportunidade. Será um prazer. Obrigada, viu? E você que esteve com a gente, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau.